Olá, pessoal! No vídeo anterior, nós falamos sobre o modelo atômico de Dalton e como ele ajudou a compreender as reações químicas. Nesse vídeo, a gente vai falar de outra contribuição importante, que é a classificação das substâncias em simples ou compostas. Bom, então, como já adiantei para vocês, a partir de Dalton, vai começar a se classificar as substâncias em simples ou compostas. Uma substância simples, ela vai ser definida como aquela que é constituída apenas por um tipo de elemento químico. Então, vocês vão ver que os átomos que compõem essa substância são iguais. Já as substâncias compostas, é o inverso disso. Ela vai ser constituída por átomos de elementos químicos diferentes. Vamos aos exemplos para tentar traduzir isso. Aqui, nas substâncias simples, a primeira substância que eu trouxe como exemplo para vocês é o gás hidrogênio. Observem aqui que o hidrogênio tem o símbolo H e esse 2 é a quantidade. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então é o mesmo átomo, ele é igual, por isso que se encaixa dentro de uma substância simples. Aqui embaixo, eu trouxe para vocês a representação dele por esferas. Então, se eu for representar esse gás, eu vou ter que representar duas esferas de mesmo tamanho e de mesma cor. Do lado direito aqui, eu tenho outra substância, o gás ozônio. Observem que a fórmula agora é O3. Essa substância ela é formada pela união de 3 átomos de oxigênio. Então, é o mesmo átomo, por isso que se encaixa dentro de uma substância simples. Se a gente for representar por esferas, novamente, 3 esferas de tamanhos e cores iguais. Observem aqui, gente, olha, que eu representei o hidrogênio de um verde clarinho e o oxigênio de um azul, né, mais escuro. Não tem um padrão de cor para cada átomo, tá? Mas quando vocês forem fazer atividades, vocês sempre têm que tomar o cuidado de usar cores diferentes para átomos diferentes, ok? Bom, aqui agora exemplos para vocês de substâncias compostas. O primeiro exemplo aqui nós temos a água. A fórmula dela já bem conhecida, né? H2O. H2 significa que são 2 átomos de hidrogênio e O sozinho, né, quando eu não tenho um número embaixo, significa que é apenas um. Então, é uma substância que tem no total 3 átomos, sendo 2 hidrogênios e 1 oxigênio. São átomos diferentes, a gente já percebe a diferença pelas letras, pelos símbolos, né? Então, por isso que entra dentro de uma substância composta. Aqui embaixo tem a representação dessa molécula por meio das esferas. Então, o oxigênio, que é 1, ele vai ficar no meio, e os 2 hidrogênios ficam aí do lado, tá? Observem também que pela diferença de cor e de tamanho das esferas, a gente também chega à conclusão de que é uma substância composta. Aqui na direita eu tenho outra substância, como exemplo para vocês, que é o ácido clorídrico. Agora é o H, ó, átomo de hidrogênio. Cl é o símbolo do cloro, então é um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O cloro agora é representado aqui com essa esfera maior verde escura. Então, ó, átomos diferentes, símbolos diferentes, né? Trata-se de uma substância composta. As esferas aqui também permitem chegar a essa conclusão porque tem cores e tamanhos diferentes. Observem o seguinte, né? Quando eu tenho uma substância, a proporção dela é fixa e definida. Como assim? A água, por exemplo, né, que está aí, ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu pegar e colocar outro oxigênio aí, já não é água mais. Isso é que ser uma proporção fixa e definida. Cada substância tem sua fórmula, tem a quantidade exata de átomos que a constitui, tá? Bom, para finalizar, eu vou trazer mais alguns exemplozinhos aqui para a gente classificar substâncias em simples ou compostas, tá? Observem que o primeiro exemplo da nossa tabelinha ali é o gás oxigênio. O gás oxigênio é a junção aqui de 2 oxigênios.
Então, lá, ó, bolinhas iguais, símbolos iguais, trata-se de uma substância simples. Aqui, monóxido de carbono. Aqui, ó, são dois átomos diferentes, carbono e oxigênio. Então, as bolinhas têm que ser diferentes. Observem aí que eu representei o oxigênio de azul, o carbono de verde. São diferentes, então a substância será composta. Bom, coloquei um exemplo aqui, cobalto. Olha que interessante, é CO de novo, só que agora é o O minúsculo. Quando eu tenho uma letra minúscula, pessoal, na fórmula, significa que ela está acompanhando a letra anterior. Então, CO é um elemento químico só, que é o cobalto. Olha a diferença em relação ao anterior. A anterior são os dois maiúsculos. Se os dois são maiúsculos, então são diferentes, tá? Agora aqui não. Como o O tá minúsculo, significa que isso aqui é o símbolo de um elemento químico só, que é o cobalto. Se é um elemento químico só, a gente representa utilizando uma única esfera. Se é uma única esfera, então substância do tipo simples. Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês a molécula do ácido sulfúrico. Observem que é uma molécula maior, né? H2SO4. Tem dois hidrogênios. O S, que é o enxofre, ele aparece só uma vez. E ele tem 4 oxigênios. Então, aqui, ó, esse que aparece só uma vez, que é o amarelinho, é o enxofre. Os 4 azuis correspondem aos 4 oxigênios. E os dois vermelhinhos aqui são os dois hidrogênios, tá? Então, observem aí que a gente tem no total 7 átomos, né? São elementos químicos diferentes, a gente prevê isso pela diferença das letras e também pela diferença das cores. Então, trata-se de uma substância composta.